Joseph Goebbels era o ministro da propaganda do nazismo na Alemanha, o regime político dominado pelo Hitler. O Goebbels dizia: uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade. Interessante, essa história de fake news, da notícia falsa, da mentira, ele passou a ganhar mais evidência a partir de 2016. Não à toa, aquele foi o ano da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Um livro muito importante, muito significativo para entender um pouquinho o que representa fake news, mentira, manipulação, é esse aqui, Medo. Trump na Casa Branca, do Bob Woodward. Interessante que esse autor foi o mesmo que responsável pelo caso Watergate, que levou ao processo de impeachment do presidente Richard Nixon. E ele mostra como Trump, na verdade, ele é pautado, toda a sua gestão, na mentira. O problema é que o Trump faz escola. Existem outros populistas de extrema direita que seguem a escolinha do professor Donald Trump. E o salário? É importante que a gente perceba a importância da verdade. A gente busca essa verdade através da ciência, através da filosofia. As fake news representam uma ameaça ao processo civilizatório. E a fake news, na verdade, acaba sendo propagado de forma permanente pela velocidade dos meios de comunicação. As mídias sociais acabam levando a muito reflexo e pouca reflexão. E a gente acaba consumindo um monte de barbaridades. Às vezes a mentira é espalhada por aquela nossa tia, por aquele nosso parente distante, e a gente diz: não, ele tá fazendo essa afirmação, então ele deve ter alguma base para falar isso. É interessante, a gente tem referência de fake news que contribuíram para a eleição do Trump nos Estados Unidos. A partir da escola que foi construída pelo Steve Bannon, pelo laboratório que foi a eleição, isso acabou inspirando referências em outros países. Mas é bom também que se coloque que a extrema-direita não tem um monopólio das fake news. A gente acaba observando notícias falsas notícias, pós-verdades em todos os campos. É preciso que a gente tenha um compromisso fundamental, um ponto de partida com a verdade. Essa é a questão fundamental para fortalecer a liberdade, a democracia, a razão, a tolerância. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de barbaridades, de algumas fake news que se espalharam nas últimas eleições no Brasil. Em 2016, o dicionário britânico Oxford escolheu a expressão pós-verdade como a palavra do ano. Pós-verdade são apelos às crenças e emoções que influenciam a opinião pública com mais força que os fatos objetivos. Em 2017, o dicionário britânico Collins escolheu a expressão fake news como a expressão do ano. Fake news são informações falsas, em geral de caráter sensacionalista, publicadas sob o disfarce de notícias. Algumas fake news disseminadas aqui no Brasil. Marielle foi brutalmente assassinada e nós precisamos da resposta. Quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? E o caso Marielle acabou espalhando uma onda de fake news. Chegaram a dizer que Marielle engravidou aos 16 anos, que era ex-mulher do Marcinho VP, do traficante, usuária de maconha, eleita pelo Comando Vermelho. Donald Trump disseminou informações não fundamentadas, em geral relacionadas à segurança pública e ao terrorismo, apelando aos sentimentos de revolta e insegurança da população, que se sentiu representada pelo discurso do candidato, sem se preocupar com a procedência das informações. Foi realizado um referendo chamado Brexit para decidir se o Reino Unido permaneceria ou não na União Europeia. Os que defendiam a saída divulgaram sem nenhuma demonstração que a permanência do Reino Unido na União Europeia custava 470 milhões de dólares por semana, além de afetar negativamente vários setores da economia. Um clássico do fake news, candidato Jair Bolsonaro, em entrevista ao Jornal Nacional, mostrou ao vivo o livro Aparelho Sexual e Companhia e mentiu ao afirmar que o mesmo fora distribuído para todas as escolas públicas do país. Essa mentira foi absolutamente desmascarada. Nenhuma escola recebeu esse livro. Não existe essa história. Como é que se desconstrói uma mentira dessa dimensão que passou no Jornal Nacional? Um outro exemplo grosseiro de fake news também foi espalhado pelo Bolsonaro. Ele dizia que Haddad era o candidato do kit gay e que crianças de 6 anos teriam aula de homoafetividade nas escolas. Existem várias possibilidades da gente averiguar a veracidade das notícias. A gente precisa ter compromisso com a verdade, um ponto de partida para defender a democracia, a liberdade, a dignidade humana. Aqui algumas dicas
para a gente averiguar a veracidade das informações que são propagadas nas redes sociais. Desconfie de notícia sensacionalista. Procure verificar sempre a fonte de tais notícias. As fake news costumam usar caixa alta para chamar a atenção das pessoas. As fake news costumam dizer que esse vídeo vai desaparecer, que o YouTube, que o Facebook vão retirar essas notícias do ar. Desconfie, procure averiguar a veracidade de cada informação dessa dimensão. Muitos fake news apontam para teorias conspiratórias para criar revolta, indignação nas pessoas. Uma outra dica interessante, o fato de você clicar na matéria e ler acaba contribuindo para desmascarar fake news. Muitas pessoas leem apenas os títulos. Quando você clica na matéria, é importante você verificar a data que aquela matéria foi publicada. É importante verificar a fonte daquela matéria. Os fake news normalmente vêm de sites pouco conhecidos, que não têm compromisso, que não têm fontes fidedignas, que não têm compromisso com a verdade, com a notícia jornalística. Deixa eu dar uma dica interessante para compreender um pouco essa distopia do admirável mundo novo, da vertigem, da velocidade da informação. É o livro 1984 de George Orwell, que fala de uma ditadura onde teríamos todos dominados pelo Big Brother, pelos olhos do grande irmão que estarão permanentemente nos observando. Naquele livro, que é um clássico da literatura, na verdade se fala de um ministério da verdade. E o Ministério da Verdade tem o objetivo exatamente de falsear a realidade, de produzir fake news. O livro 1984, ele foi escrito entre 1948 e 1949, e ele inverte os numerais do ano em que foi inscrito e coloca como é que seria naquele distante ano de 1984. Eu queria que você também comentasse quais são as formas mais efetivas para a gente identificar os fake news. Eu acho que é uma boa tarefa para a gente defender a nossa liberdade, a nossa democracia. Peço para você curtir aí o nosso canal, clicar nesse sininho para que a gente continue a chegar as informações de todos os sentidos até você. Grande abraço!